Comparamos o Galaxy S71 com o Redmi Note 9. Os dois smartphones são aí praticamente idênticos nas suas características, lutam pela mesma faixa de preços e também pelo mesmo público. Eles têm baterias que diferenciam um pouco, câmeras que são bastante similares, design grande. E será que vale a pena comprar o A71 ou seria melhor comprar o Redmi Note 9S? É por esses e outros motivos que eu vou dizer agora que eu vou comparar os dois telefones e dizer para vocês aí qual seria das duas opções a melhor para você comprar o seu novo smartphone. Fica aqui com a gente, eu sou o Nicolas Miller e você está no canal Oficina da NET comparando o A71 com o Redmi Note 9S. Pontos que a gente vai analisar então são design e construção, tela, hardware e desempenho, as câmeras, bateria, software e alguns extras. Então cada um desses itens vai ser pontuado e no final a gente vai montar um rankingzinho aí para ver qual dos dois sai melhor, tá bem? Os dois produtos aí são bem bonitos, sinceramente falando, tá? Em questão de beleza, tem bastante preferência pessoal e eu vou deixar para vocês escolherem qual dos dois vocês acham mais bonito, deixa aí nos comentários. Porém, alguns aspectos a gente consegue avaliar, como por exemplo a construção externa do produto, a começar então pela espessura dos dois, né? O A71 é menos espesso e mais leve, isso é por conta da sua bateria ser um pouco menor também, o que pode lá na frente ser um quesito de desempate, mas eu já falo um pouco mais sobre essa bateria. Nos dois telefones você sequer vai conseguir mexer neles com apenas uma das mãos, tá? Eles são bem grandes e se você procura aí por um smartphone pequeno, esses dois caras aqui não são a sua opção. Eles têm mais de 16 centímetros de altura e mais de 7,6 centímetros de largura. O A71 então ele tem 7,7 milímetros de espessura, enquanto o 9S 8,8. Em termos aí, então de pontuação no design e construção, visto que os dois têm aí um belo acabamento, tendendo um pouco melhor para o telefone da Samsung, o ponto vai para o A71, que tem então uma melhor construção, ainda conta com um sensor de impressões digitais na tela, então o A71 leva o primeiro ponto aí na questão de construção e design. O segundo item analisado é a tela. Uma é Super AMOLED de 6,7 polegadas e a outra é IPS de 6,67 polegadas. Ambas têm resolução 2400 por 1080. A proteção no Redmi Note 9S é Corning Gorilla Glass 5, enquanto no A71 é Corning Gorilla Glass 3. E sabe, a diferença desses números aí, Corning Gorilla Glass 3 para 5, não está se você vai deixar o telefone cair, porque se eles caírem, os dois vão quebrar, tá bem? A diferença aqui está em uso cotidiano, dentro do bolso, com chaves e coisas, eles vão arranhar um pouquinho menos, mas bem pouquinha coisa. E outra coisa, eu não tenho aqui uma medição, um aparelho de medir tela, medir a qualidade da tela, então não posso afirmar por A mais B que uma tela é melhor que outra em determinados níveis, tá? Tudo que eu tô falando aqui vai ser em relação às cores e é baseado no entendimento aí de telas que eu construí conforme o tempo que eu vou testando os aparelhos, tá? A tela Super AMOLED, para o meu ver, apresenta aí mais contraste e cores um pouco mais vivas, digamos assim, apesar das duas configurações estarem setadas para cores vivas e saturadas. Por exemplo, o A71, quando você vê ele de lado, ele mantém o mesmo aspecto do que o olhar de cima, diferente do Redmi Note 9S, que quando você, por ser um painel retroiluminado, se você olhar ele meio de lado, vai ver diferença nas cores e diferença no aspecto da visão da tela também. Portanto, em questão de telas, não poderia ser diferente, a Samsung leva na frente essa Super AMOLED que é muito legal para um produto desse valor. Ela tem condições ainda de deixar uma tela sempre ligada, que é somente não, mas Super AMOLED consegue fazer isso com melhor eficiência, sem contar que tem um sensor de impressões digitais na tela que faz bastante diferença.
Câmeras é outro ponto que você precisa ter em mente aqui nos dois smartphones e a gente vai mostrar um pouquinho do que eles são capazes de produzir. A gente vai começar então pela câmera frontal dos dois aparelhos, que no A71 a gente conta com um sensor de 32 megapixels com abertura f2.2, enquanto no Redmi Note 9S a gente tem um sensor de 16 megapixels com abertura f2.5. Os dois trabalham bem aí durante o dia e se você olhar as fotos a seguir, eu preciso destacar alguns pontos aí. Eles vêm por padrão com modo embelezamento ativo e você precisa tirar isso para tornar as fotos mais perto da realidade. E pelo tamanho da foto, obviamente a gente vê mais nitidez na foto do Galaxy A71. O Redmi Note 9S vai muito bem também, não há do que reclamar, digamos assim. Os dois, mesmo com o embelezamento desligado, eles tendem a esbranquiçar a face das pessoas na câmera frontal, o que não acontece na câmera traseira. Já o HDR funciona parecidamente nos dois, tendendo um pouquinho melhor para o telefone da Samsung, mas eu já explico um pouco mais isso. Pelo menos quando a foto é tirada no modo normal, né, os dois funcionam muito bem. Agora, se você olhar um outro exemplo aí do modo retrato, com a câmera frontal do 9S, ele parece que esqueceu de aplicar a técnica de HDR antes do filtro de desfoque. Por falar em desfoque, o Redmi Note 9S ele faz esse trabalho muito bem, quando não é tão exigido assim o HDR na foto. Já em vídeo, a frontal do Redmi Note 9S se mostrou aí com cores um pouco melhores que o A71. Porém, na nitidez, a diferença do A71 é que ela grava em 4K contra Full HD do Redmi Note 9S. Chega na sombra, tá precisando ser atropelado aí, né? Bem legal. Não sei como é que tá o vídeo, né? Porque a gente não enxerga. Aqui dá pra ver uma grande diferença nas cores, né? No céu principalmente. Então, de fato, a câmera frontal do A71 leva o ponto de novo. Agora, analisando as câmeras traseiras, a gente tem no A71 um sensor de 64 megapixels com abertura f1.8 na principal, e o 9S a gente tem 48 megapixels, também abertura f1.8. Em ultra-wide, sensor de 12 megapixels contra 8 megapixels no Redmi Note 9, os dois com abertura f2.2. A gente conta ainda com lentes macro de 5 megapixels nos dois telefones, abertura 2.4, mesma lente, e a profundidade de 5 megapixels no A71 contra 2 no 9S. Esse é o conjunto quádruplo de câmeras dos dois produtos. Nas primeiras fotos que eu fiz com os dois produtos, assim, eu fiz fotos lado a lado, então a gente consegue tirar a mesma foto. As cores do 9S se pareciam um pouco mais reais, enquanto o do A71 aplica uma vibração e um contraste um pouco maior. Talvez para algumas pessoas essas cores vibrantes aí sejam mais legais, mas isso não reflete a realidade, que é um aspecto que eu prefiro analisar. Afinal, vibração você pode colocar em um filtro qualquer, o que enquanto as cores mais reais aí eu acho que é mais fácil de você manipular depois. Quando o HDR é mais exigido, o Note 9S daí exagera nessa saturação e as cores ficam tão vívidas no aparelho que parece quase distorcer algumas partes de verde que você pode ver aí nessa imagem do gramado. Já em vídeo, os dois têm desempenho muito similar mesmo, é até difícil de classificar eles, os dois gravam em 4K e para mim esse ponto das câmeras traseiras aí certamente é um empate técnico, tá bem? Tá, agora em se tratando de hardware, o 9S a gente tem o Snapdragon 720G e com versões de 4 e 64 ou 6 e 128. Isso é RAM e armazenamento, você já sabe disso, né? No A71 a gente tem o Snapdragon 730 com versão de 6 e 128. Os dois processadores são praticamente idênticos, tá? Tendo o 730 alguns recursos a mais do que o 720G. Vai refletir isso no seu dia a dia? Quase nada, tá? Mas como eles se comportam em performance de benchmark e em alguns jogos? Também quase nada você vai ver a diferença entre os dois. Eu ainda vejo assim para games o Xiaomi um pouquinho mais otimizado do que o A71. Eu testei a versão de 4GB e 64 no 9S e de 6GB no A71. Não que essa quantidade de RAM vai mudar muito aí a diferença que os jogos vão performar. Na maioria dos casos, os jogos ocupam em torno de 1.2 GB de memória, então não vai ser suficiente para entupir a memória RAM. Nos relatórios de benchmark, o A71 se mostrou levemente melhor do que o 9S, então a gente coloca aí um empate técnico aqui. Ou seja, qualquer um dos telefones que você comprar vai ser
bom e provavelmente ele vai ter um desempenho razoável lá pelo terceiro ano, o que é bem legal esse aspecto aí de durabilidade dos telefones. Em bateria, aí que a gente começa uma disparidade. São 5.000 mAh contra 4.500. Isso faz diferença? Eu diria que nos primeiros meses nem tanto, mas lá pelo segundo ano, sim, isso vai fazer diferença. Quando você estiver aí durando pelo menos ou menos de um dia a bateria, o outro ainda vai estar dando um dia, um pouquinho mais. Eu considero hoje a compra de pelo menos 4.000 mAh e os dois contemplam isso facilmente. O Note 9S vai aguentar mais aí em atividades comuns no seu dia a dia, como assistir vídeos, ou olhar para redes sociais ou navegar pela internet. Já o carregador do A71 é de 25 watts, enquanto o do Note 9S é de 18 watts. Ou seja, o A71 vai preencher esses 4.500 mAh em cerca de 1 hora e 20 minutos e o 9S vai levar, em média, 1 hora e 45 minutos para completar os 5.000 mAh. Nos testes que a gente fez por aqui com o carregador próprio, o A71 carrega em média 56,25 watts por minuto e o 9S 47,61 watts por minuto. Essa é a taxa de carregamento dos dois. Portanto, ponto para o Redmi Note 9S. Apesar de demorar um pouco mais para carregar, ele vai certamente, mais no final da vida útil da bateria, durar um pouco mais de tempo do que o A71, o que para mim isso faz bastante diferença. Afinal, você que está com o smartphone aí há mais de um ano sabe bem do que eu estou falando aí, né? Duração de bateria depois que o telefone já está mais usado. Os dois estão rodando Android 10, mas eu não consigo lidar direito ainda com a MIUI 11. Apesar de ter melhorado bastante em relação a 10, porém ainda continua com banners no meio do sistema e um monte de aplicativos sem noção pré-instalados. Eu sei que a gente pode remover esses aplicativos e até os banners, mas por que eu tenho que remover banners de um sistema? Por que existe banners dentro de um sistema? Não sei. Os ícones maiores no A71 e as telas um pouco mais fáceis de utilizar são melhores para pessoas que não têm aí tanta noção ou não são tão aficionados assim em tecnologia, o que então faz o A71 levar um ponto extra nesse quesito. Falar em ponto extra, a gente trouxe alguns extras aí para você analisar o que os dois têm, além desses pontos que a gente analisou, para oferecer para você. NFC é o primeiro dos dois itens que a gente avalia. O Note 9S não tem, o A71 tem. Então você vai poder utilizar sistema de pagamento com NFC. Não é tão utilizado ainda, mas quando utilizar, vai estar disponível nesse cara aqui. Fones de ouvido é outro item. Xiaomi não manda fones de ouvido. Samsung manda fone comunzinho no A71, mas é um fone comunzinho. Capa de silicone. O A71 não vem com capa de silicone. A maioria das empresas está mandando agora capa de silicone, mas o A71 não vem, enquanto o Redmi Note 9S vem com uma capinha. Slot para cartão de memória. Os dois têm, e eles vêm com slots separados, então você vai poder usar dois chips de operadora e ainda o cartão de memória e de expansão em separado, os três cartões ao mesmo tempo. Infravermelho tem no Redmi Note 9S, é bem legal você poder desligar a TV quando a pilha do controle remoto está esgaçada. Então, é bem legal ter isso aqui, vai por mim. Sensor de impressões digitais. Os dois têm. O Redmi Note 9S tem na lateral, enquanto o A71 tem na tela, que é bem mais legal. Garantia nacional. Tem, não tem e tem. Vai depender do seu bolso. Bem, então olha aí. Pelos extras, só pelo NFC, fone de ouvido e impressão digital na tela, o A71 bate o Redmi Note 9S em extras também. Tudo bem, o fone é barato, mas capa de silicone também é barato e você certamente vai precisar comprar uma pro A71. Afinal, vai quebrar se você deixar cair esse vidro traseiro aqui, ou plástico traseiro. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre preços, tá? Se você comparar as versões com mesma memória RAM, ou seja, o A71 tem 6 GB e 128, ele custa em média de R$ 2.150 a R$ 2.280 atualmente, tá? Se você quer ter garantia nacional com o Redmi Note 9S, então você vai comprar ele a partir de R$ 2.759 na versão de 4 GB
e R$ 3.035 na versão de 6 GB. Certamente é negócio comprar o A71. Agora, se você procurar pelo mercado cinza, vai encontrar ofertas no Brasil do Redmi Note 9S a partir de R$ 1.699 na versão de 4 GB e 64 de armazenamento. E 6 GB você vai encontrar aí pelo menos por R$ 2.150. Se 64 GB forem suficientes para você de armazenamento interno, compensa comprar o Redmi Note 9S. Essa diferença de 20% do preço para esse cara aqui não contempla benefícios que o A71 pode oferecer além dos benefícios que o Redmi Note 9S oferece. Agora, se você olhar o Redmi Note 9S com 6 GB, comparar com o mesmo preço, os preços aí estão bem equiparados, então certamente vale a pena você comprar o A71. Essa aí foi então minha análise comparativa dos dois smartphones. Sem pensar em preços, tá? Eu compraria certamente o A71. Agora, se o preço influencia você, vai comprar o Redmi Note 9S no mercado cinza que vai valer a pena essa versão de 4 GB que a gente testou aqui. Porém, lembre-se que se você comprar em lojas que não é a loja oficial, você não vai ter garantia do produto e não adianta quebrar o telefone e mandar para a Xiaomi que ela não vai consertar para você e não vai dar garantia em qualquer aspecto do telefone. Então fica por sua conta e fazer todo esse mecanismo. Diga-me o que achou do nosso comparativo. A gente fazia tempo que não mandava um comparativo aqui no canal. Eu peço sinceramente e encarecidamente que você deixe um comentário sobre o que achou da minha análise de comparativo dos dois telefones. Vou ficando por aqui então, um grande abraço, até o próximo vídeo.